Deus, aleluia. Cumprimento nesta manhã a igreja do Senhor com a sua doce paz, amém? Minha alegria de estar aqui neste domingo pela manhã, juntamente com os irmãos, adorando, bendizendo o seu santo nome. Já louvamos, já entoamos cânticos de louvor a Ele, aleluia. E posso sentir a presença do Espírito Santo em nosso meio através desses louvores. E a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. E aqui eu sinto um ambiente muito bom, muito gostoso. E isso é proporcionado pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor que está aqui neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Antes de você se assentar, vamos fazer a leitura. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, diz assim, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantou todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que a vendem e comprai-o. Então saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode ocupar o seu lugar, adorando o nome do Senhor. Quero aqui, antes de iniciar a palavra do Senhor, antes de iniciar aqui, falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante esta semana, quando já há alguns dias eu conversei com o irmão Rodrigo e o Espírito Santo colocou algo no meu coração para compartilhar. Mas antes eu quero agradecer aqui a recepção calorosa dessa congregação, dessa igreja, na pessoa do seu atendente aqui, né, que é o anjo dessa igreja, aquele que está pastoreando este rebanho, irmão Rodrigo Majewski. Deus abençoe a sua vida, assim como da sua esposa, a sua família, né? Que Deus continue lhe usando, lhe abençoando neste trabalho aqui, para trazer muitas vidas. Nós vivemos esses últimos dias difíceis, né? Complicados. Ficamos um pouco tanto distantes da igreja, né? Mais por lives. Mas está se tornando, ou melhor, está retornando à normalidade. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer neste lugar, como vem fazendo. E muitas vidas vão se achegar a esta congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Ao grupo de louvor que louvou, né, o Senhor, os meninos, Deus abençoe, né, meninos, né, porque é um pouquinho mais novo que eu, né, né, a esse grupo de louvor abençoado. Uma hora eu vou fazer um convite para eles ali na sede, irmão Rodrigo, amém? O senhor libera? Olha, ó, viu? Glória a Deus, louvar conosco ali em um dos cultos do distrito. Mas louvamos a Deus porque no meio dos louvores, como eu disse, eu senti a presença do Senhor. Louvado seja o Rei da Glória. Então Deus abençoe vocês, Deus continue usando a vida de vocês. Assim também como toda essa igreja, essa congregação que aqui se reúne, né? Ao Igor, que está visitando hoje, Deus abençoe a sua vida, né? Fico alegre de te ver aqui. Você escolheu o melhor dia, ou melhor lugar para estar em qualquer dia, principalmente um domingo pela manhã. Você poderia estar em qualquer lugar, talvez na sua casa ou com os amigos, mas você escolheu estar na presença do Todo-Poderoso nesta manhã. Deus abençoe a sua vida.
Deus tem uma palavra para nós hoje. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto bem conhecido da igreja, né? Os leitores da palavra do Senhor, talvez vocês já ouviram centenas de vezes, dezenas ou centenas de vezes sendo ministradas sobre este tema, sobre a parábola das 10 virgens. E eu também já ministrei algumas vezes sobre esta parábola. E aqui fala sobre 10 virgens. E essas 10 virgens, aqui na palavra do Senhor, no texto que fizemos leitura, ela representa a igreja como um todo. Cristo, quando está falando sobre esta parábola, a parábola das 10 virgens, portanto, ele está citando aqui, ou fazendo uma alusão, ele está citando a igreja do Senhor como um todo. Eu não penso que as parábolas possuem uma interpretação única, né? Mas eu vejo elas, as parábolas, como uma fonte de ensinamento infinito, porque já ministrei sobre a parábola das 10 virgens, mas nunca o que o Senhor colocou no meu coração esta semana, quando eu estava preparando, ou nos dias em que eu estava preparando a palavra, né, para vir aqui. Eu confesso que eu até pensei em trazer outro texto, estudei outro texto, mas no meio da semana para cá o Espírito Santo falou forte ao meu coração, quando eu estava fazendo leitura da palavra, e eu comecei a ler Mateus, né, alguns versículos, e eu estava no capítulo 25, e o Espírito Santo tocou forte no meu coração, para trazer essa palavra aos irmãos hoje. Então as parábolas, elas não têm um ensinamento único, um propósito único, não, é infinito, assim como toda a palavra do Senhor, né, ela é infinita. Porém hoje nós vamos entender que este número 10, por que 10 virgens? Não poderiam ser 5? Não poderiam ser 2? Meia dúzia ou qualquer outro número? Ou 7, né? O número da perfeição? Não poderia ser? Mas por que, né? 10? Por que Cristo ele faz a alusão a 10 mulheres e não a outro número qualquer? Que o 10 é o número da totalidade, né? Do que está completo. E isto está na cultura judaica. E como ele estava ali falando, né? Tanto para judeus como para outras classes, como por exemplo os 10 mandamentos, 10 homens para julgar na praça, alguns exemplos, né? 10 pessoas para iniciar uma reunião na sinagoga, se era necessário, né? Para iniciar uma reunião, iniciar um momento na sinagoga, teriam que ser 10 para iniciar essa reunião. Sendo assim, 10 virgens, estas 10 mulheres, ela fala da igreja como um todo. Ela engloba, ela cita a igreja como um todo, desde o pastor até o porteiro, desde o irmão que senta no primeiro banco, como o irmão que senta lá no último banco. Não são 10 igrejas, não está falando de 10 igrejas, ou nem de 10 denominações, não está falando disso. Muito menos de 10 pessoas. Aqui foi a forma que Jesus, né, em sua infinita sabedoria, ele encontrou para que o povo que ele estava com ele pudesse entender. Então, aqui está falando, essas 10 mulheres, está falando da igreja completa, como noiva, como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Agostinho, ele diz que são divididas em 5, porque o número 5, né, isso 10, então dividida em 5, loucas e 5 prudentes, porque 5 diz a respeito a uma alma que é traduzida pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. E a virgindade aqui citada, que ele fala as 10 virgens, ele poderia ter colocado aqui 10 mulheres, 10 homens, 10 sacerdotes, ele poderia ter citado aqui outras pessoas, mas aqui a virgindade está falando sobre a santidade no uso dos sentidos. Isso quer dizer que você guarda os olhos, Mateus 6, 22, o tempo não vai nos permitir, eu também não quero me alongar. Guarda os ouvidos, Deuteronômio, Isaías nos fala, Apocalipse também. Guarda o seu olfato. Como assim, pastor, o olfato? O olfato, né, do cheiro do pecado, porque muitas vezes para nós, como homem, como ser humano, né, o pecado nos é agradável, mas perante Deus ele cheira como um cheiro mau, como um cheiro desagradável perante a presença do Senhor.
guarda o seu paladar da comida sacrificada a ídolos, ou a coisas que não nos compete nós colocarmos a nossa boca. Guarda o tato de tocar em coisas profanas ou colocar a nossa mão em coisas que não agradam a Deus. Amém, irmãos? Então você, espiritualmente falando aqui, nós como igreja, nós somos uma virgem espiritualmente falando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a festa do casamento, a festa de casamento que estava acontecendo nesta parábola, então Cristo fazendo essa parábola. A festa de casamento, ela sempre acontecia à noite, como é tradicionalmente, né? Algumas fogem à regra, né? São em um sítio, em um local retirado e fazem ao dia. Mas normalmente à noite, e naquela época sempre acontecia à noite. E era necessário as mulheres ou a virgem, a noiva, ela se vestir de branco. Logo, as virgens estão com vestes brancas, isso nos lembra as nossas vestiduras, que devem estar sempre brancas. Para quê? Para esperar o noivo que breve vem buscar a sua igreja. Louvado seja o Rei da Glória. Naquela época não existia luz elétrica, não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? Que nós saímos à noite, até mesmo na 116, nós saímos à noite, outras autoestradas tem iluminação até boa parte dela, né? E nas ruas de Porto Alegre, de outros municípios, outras cidades, nós saímos à noite, tem luz elétrica. Aleluia! Então, não tinha luz elétrica. Por isso elas precisavam de lâmpadas. E esses dias eu fiz um teste, eu estava em uma estrada, estava visitando uma congregação bem retirada, né? E tem um caminho que ele não tem nem iluminação. Nenhuma iluminação, como é que se diz? Iluminação pública, né? Nenhuma lâmpada nos postes. E eu disse para a esposa, tu quer ver uma coisa? Eu apaguei os farol do carro. E eu diminui a velocidade. Alguém já deve ter feito isso, né? Já fiz isso umas 2, 3 vezes já. Até com meu filho, quando era pequeno, ele tomou um susto. E eu disse, olha só, como é importante a luz. Como é importante a lâmpada na nossa vida. Como faz falta, né? A iluminação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é eu e você neste mundo. Está tudo no escuro, é uma escuridão. Mas eu e você somos a luz que ilumina este mundo. Louvado seja o Rei da Glória. Aleluia. Então não existia luz elétrica. E por isso que elas precisavam, por isso que todos, na verdade, precisavam de lâmpadas, né? Para que pudesse andar à noite, pudesse iluminar o seu caminho, não fosse esbarrar em nenhum, em um obstáculo, ou até mesmo tropicar, como diz o gaúcho, né? Em alguma pedra, ou cair em algum buraco, ou em alguma situação desconfortável. Então elas precisavam da luz, ou naquela época todos precisavam da luz, né? Da lamparina, que era com azeite, né? Com óleo. Para quê? Para iluminar o caminho, para ver aonde as pessoas estavam usando. E não era diferente essas 10 virgens da parábola que Cristo aqui está falando. Assim é a igreja de Jesus. Assim somos nós, eu e você. Nós estamos andando nesses últimos tempos de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este mundo, ele jaz em trevas. Ele jaz no maligno e as trevas têm tomado conta, a escuridão do pecado tem tomado conta de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós fomos chamados, eu e você, nós somos chamados para ser luz em meio às trevas, para ser luz em meio a este mundo que anda na escuridão que está vivendo nesses últimos tempos. Efésios 5:8 nos fala que nós devemos ser luz do mundo. Mesmo entre as virgens, isto é, na igreja do Senhor, né? Nós temos 5 loucas, isto é estranho até, né? Como é que pode uma virgem, né? Ela se guardou para o seu noivo. Ela então se preparou, ela colocou a sua veste branca, o seu vestido, né, de casamento. Ela então se preparou para este grande advento, ou para o grande advento que ali estava para acontecer, 10 delas. Mas a Bíblia diz que 5 loucas, e como pode, né? Essas 5 loucas, elas então mesmo se guardando, mesmo tendo todo aquele preparo, né, para o dia do casamento, como podem elas serem chamadas de louca? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, como pode uma virgem que se guardou de vestida de branco, todos os cuidados, ela ser chamada de louco? O que marca as loucas é que elas não levaram azeite consigo. Enquanto as sábias levaram, isto é, além da lâmpada, além da lamparina, porque talvez a maioria não conheça, não sei se tem alguém aqui, né, que já viu uma lamparina, mas ela tem um recipiente embaixo, ela tem um pavio, né? Eu não sou tão antigo assim, mas eu já vi como é que funciona uma, né, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu já morei no interior, eu sei o que é andar 2 quilômetros para ir numa congregação, e no escuro, sem uma iluminação. Bom era quando nós enxergávamos de longe a casa de um fazendeiro, ou de um morador, até de um irmão, e dizia assim, ó, nós estamos chegando, estamos próximos, porque ali tem a iluminação da casa do irmão, ou da irmã fulano, ou do senhor e da senhora fulano ciclano. Mas eu já andei no interior, né, nessas estradas, e muitas vezes nós tínhamos que usar lanterna, até mesmo lamparina muitas vezes. Meu avô gostava muito, meu avô era bem antigo, ele gostava disso aí, né? Então ele tinha esses artifícios. Então a lâmpada, ela tem um recipiente, onde tem, né, ali o pavio, onde acende, onde é molhado naquele azeite, e quando aquele óleo, aquele azeite, ele começa a diminuir, aquela lâmpada, ela obviamente vai secar, porque não tem mais o combustível que deixa ela acesa. Então o que marca essas loucas é que elas não levaram azeite consigo de reserva. As sábias, elas tinham reserva, além da sua lamparina, né, com o azeite ali no recipiente para ficar iluminada, para ficar acesa, então, aquele pavio e dar a luz. Elas tinham uma reserva com elas, porque quando chegasse o momento da luta, quando chegasse, agora falando nos dias de hoje, quando chegar o momento da dificuldade, elas vão ter uma reserva, louvado seja o nome do Senhor, e vão poder passar de um recipiente para o outro, e aquela luz, ela vai continuar acesa, iluminando aonde quer que elas forem. Isto é, além das lâmpadas, as virgens carregavam então a vasilha com reserva, para abastecer então. Eis o motivo de serem loucos, elas tinham lâmpadas. Sabe o que... sabendo mesmo assim que o azeite ia acabar, elas não levaram consigo reserva, elas não levaram consigo a reserva para pôr então nesse recipiente que eu falei, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, elas não tomaram cuidado, elas sabiam que o caminho era longo. A Bíblia não relata dessa forma, mas podemos imaginar assim. Certamente ela sabia que o caminho era longo, certamente ela sabia que o caminho era distante. E não diferente nos dias de hoje, nós sabemos muitos, e eu já ouvi falar disso, dizendo assim, ó, Jesus está demorando tanto para vir. Mas eu, desde criança, eu ouço que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Desde tanto tempo eu ouço que o noivo, ele vem buscar, mas ele não veio ainda. E em dado momento, em um momento da nossa vida, muitas vezes nós relaxamos, nós nos acomodamos e não buscamos mais esta reserva. Mas o dia mau ele vai chegar e nós precisamos de reserva em nosso recipiente espiritual para que nós possamos trilhar, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Manter uma reserva se torna caro. É pesado para o caminho, pois é mais algo que eu tenho que levar durante a caminhada. Dá trabalho ficar abastecendo, né, esse recipiente, esta reserva que eu tenho. E quando nós falamos em reserva, nós podemos lembrar de diversas reservas, né? E eu me lembro que meu avô, desde criança, ele dizia assim, meu filho, busque a Deus. Eu disse, mas eu já orei de manhã, avô. Eu dizia para ele, não, tu tem que orar agora, meio-dia, na hora do almoço, tu tem que tirar o teu momento de oração. E de noite a mesma coisa, ele dizia, meu filho, ore. Eu dizia, mas eu já orei de manhã, já orei de tarde, para que orar tanto? Eu dizia para ele, assim, ore, louvado seja o nome do Senhor, porque a oração é como uma poupança, é como uma reserva. Você está depositando esta reserva
aleluia, aos pés do Senhor, porque vai chegar um dia que você não vai poder orar, você não vai ter forças para orar, você não vai ter forças nem mesmo para abrir as Escrituras e fazer a leitura que você deve fazer diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter dias em que você vai estar enfermo, você vai estar com dificuldade, você vai ter diversos problemas e você não vai ter muitas vezes força. Louvado seja o nome do Senhor. E esta reserva é que vai fazer diferença na tua vida, que é para passar por esse período de angústia, de aflição que você vai ter na tua vida. Então, manter uma reserva dá trabalho, né? Tem que ficar abastecendo a lâmpada de tempo em tempo. Logo, as virgens loucas são as que não querem pagar o preço para ter a reserva de azeite. São as que não querem ter a responsabilidade de carregar vasilhas pesadas, cheias de óleo, não querem ter o trabalho de abastecer as lâmpadas. De qual grupo eu faço parte? De qual grupo você faz parte? De qual grupo nós fizemos parte? E quando eu preparo uma palavra, e nós bem sabemos que a palavra é como uma espada de dois gumes, né? E você já deve ter ouvido falar, né? Vocês são profundos conhecedores da palavra do Senhor. Tem ensinadores aqui, como o atendente da congregação, o pastor local, que tem ensinado vocês. Mas antes de trazer essa palavra cravou forte no meu coração, como uma espada de dois gumes que ela é. E eu disse: que tipo de virgem, ou que tipo de pessoa eu sou? Qual destas duas eu tenho sido nos dias de hoje? Eu tenho sido como as loucas ou tenho sido como as prudentes? Eu tenho sido como aquelas que só busca quando precisa, só busca quando vai pregar, só busca quando vai ao culto, só busca quando vai à igreja, à congregação? Ou sou aquela que quando eu estou lá no meu lar, no meu íntimo, está só eu e Deus, eu estou buscando a presença do Senhor? A minha esposa, ela tem falado muito nos últimos tempos, e nós temos ouvido muito isto, que muito tem se falado no secreto, né? Tem se cantado sobre o secreto, mas poucos têm estado no secreto de Deus, aos pés do Senhor, buscando a sua presença. Porque buscar a Deus na igreja é muito fácil, irmão Rodrigo. Estar aqui aos domingos, aos sábados, às quartas, os demais cultos é muito fácil. Estar na terça-feira na sede do distrito é muito fácil. É fácil estar na igreja nas segundas-feiras ali no culto do campo, é muito fácil, né? Ali buscar, adorar, levantar as minhas mãos, né? Querer encher as minhas vasilhas. Mas ali, quando eu estou na igreja aqui, só vai refletir aquilo que eu tenho sido lá na minha casa, no meu lar. Só vai refletir aquilo que eu tenho feito, aleluia, durante os dias da semana que eu tenho estado no meu secreto com Deus, ou não tenho estado. E às vezes nós viemos à igreja e saímos pior muitas vezes do que nós entramos. Por quê? Porque nós não entendemos isso. Logo, as virgens então, as loucas, né? São as que não querem pagar o preço para ter a reserva de azeite. São as que não querem ter a responsabilidade de carregar a vasilha, de estar na presença do Senhor, buscando a Ele. A Bíblia diz que todas elas dormiram, todas elas caíram em um sono, tanto loucas quanto as sábias, todas elas dormiram, todas elas caíram no sono. E o sono aqui, ele pode falar de muitas coisas, ele pode falar de diversas coisas. E este sono aqui que nós estamos falando é a falta de percepção da volta de Cristo. Cristo, quando ele veio a esta terra, ele morreu por mim e por você, ele morreu por toda a humanidade. Ele disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou lá, vou preparar lugar e vou voltar buscar um povo zeloso e de boas obras. E durante a história da igreja, durante aos séculos que se passaram, nós esquecemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Se nós olharmos para os últimos acontecimentos, se nós olharmos para a história e olharmos para a palavra do Senhor, nós podemos perceber que Cristo está às portas, breve Ele vem buscar a sua igreja. E muitas vezes nós estamos, aqui eu me incluo como igreja, nós estamos dormindo. Nós não estamos apercebidos que Jesus breve Ele vem buscar a sua igreja, mas nós temos que acordar do sono em que nós estamos dormindo nesses últimos tempos e despertar, porque Cristo breve vem buscar a sua igreja e precisamos encher as nossas vasilhas. E como eu vou encher a minha vasilha, pastor? Através do ensino, através da palavra, através da oração, do jejum, através da busca da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado seja o Rei da Glória, aleluia.
Esquecemos que Cristo está às portas. Esquecemos que o arrebatamento da igreja é real. E os grandes sábios, filósofos, eles dizem, não, isso é tudo uma invenção, mas não é não. Prepara, porque Cristo breve vem buscar a sua igreja. Quando a igreja ela se preocupava com o arrebatamento, os teólogos eles debatiam este tema. Os eruditos, os entendidos da palavra do Senhor, debatiam esse tema. E isto relatava o que estava no coração da igreja. Mas eu tenho percebido nesses últimos tempos, irmãos, e eu tenho alguns amigos que outrora eles estão na igreja, eles vão à igreja na verdade, mas eles estão dormindo um sono da indiferença nesses últimos tempos. Parece que se acomodaram. Não que nós não tenhamos que buscar os nossos próprios, os nossos interesses, enfim, faculdade, trabalho, buscar o nosso sustento melhor para a nossa família, isso é natural. Temos que buscar sim. Nós temos que buscar o sustento para a nossa casa, buscar o conhecimento, temos sim, não podemos deixar. Mas nós não podemos deixar, não podemos desassociar que nós temos que buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer que de tudo isto que nós buscamos, não é mais importante do que estar com Cristo no dia que a trombeta tocar logo ali nas nuvens. E nós muitas vezes esquecemos disso e dizemos, está muito bom, está legal assim como está. Eu tenho um bom carro, uma boa casa, a família está tudo bem, estou com saúde, está tudo muito bom. E muitas vezes nos acomodamos, nós dormimos nesse sono espiritual que muitos estão dormindo e esquecemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos hoje debatem sobre tantas coisas, até mesmo sobre a nossa contribuição, o nosso dízimo, a nossa oferta, que nós ajudamos muitas vezes os pobres e necessitados. Mas isto revela mais o que está no nosso coração, a preocupação com as coisas deste mundo, com os bens materiais, quando a nossa maior preocupação tem que ser que Cristo breve vem buscar a sua igreja. Todas dormiram, todas, a palavra do Senhor nos diz que nós fizemos leitura, todas dormiram. Por quê? Porque isso simboliza que a igreja não sabe, nós não sabemos a hora. E muitos estão acomodados, como ele mesmo disse, Cristo disse, que nem mesmo ele sabia quando seria o dia de buscar o povo, a sua igreja. E manter a lâmpada acesa é o resultado das boas obras. Isto é, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele manifesta o seu fruto, conforme Gálatas nos fala sobre os frutos do Espírito. Aquele que mantém a sua lâmpada acesa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que tem um bom resultado, aquele que reflete as obras de Cristo, conforme Gálatas nos cita, reflete a sua vida diária, quer seja na congregação, quer seja lá no seu local de trabalho, na sua residência, no condomínio, na casa onde você vive, você está refletindo as obras, você está refletindo a glória de Cristo na tua vida. E isso é possível por causa do quê? Da vasilha, aquela vasilha de reserva que nós temos muitas vezes, e muitos não têm, infelizmente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isto é, buscar na oração, no jejum, no conhecimento, na meditação da Bíblia. E muitos falam, olha, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia hoje? E eu me lembro de um pastor ali no Distrito Federal, onde nós congregamos por um tempo, pastor Eliomar. E ele disse uma vez no púlpito, e aquilo me impactou. Ele, no primeiro momento, eu fiquei escandalizado, depois me impactou. Ele disse assim, igreja, ele era líder da Escola Bíblica Dominical do Campo. E ele disse assim, igreja, não leia a Bíblia. E aquilo foi um silêncio na igreja, todos ficaram apavorados. Como não ler a Bíblia? Ele disse, não, medita nela de dia e de noite. Porque ler é muito fácil, eu leio um livro, mas a palavra do Senhor, além de ler, eu tenho que meditar o que aqui está escrito. Por quê? Porque é a palavra do Senhor que vai me conduzir. Louvado seja o nome do Senhor, para o dia que tocar a trombeta, para estar juntamente com o Senhor. Meditar na Bíblia é para saber o que são boas obras, o que agrada a vontade de Deus.
é para conhecer a verdade de Deus e praticar elas na nossa vida. O mundo hoje está perdido diante de tantas verdades, né? Se prega aí, não, porque... e batem no peito, olha, o que eu vivo, a forma que eu vivo é verdade. E é ponto final e não tem discussão. Mas nós só encontramos a verdadeira verdade na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus nos deixou, aleluia. Louvado seja o Rei da Glória. Principalmente a meditação da Bíblia para nos moldar, para moldar o nosso caráter. E eu ouvi certa feita alguém dizendo assim, olha, esse aí é difícil. Esse aí não tem jeito, esse não tem o que fazer, nada muda, não tem o que mudar, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu vi Deus moldando o caráter deste que eu vos falo, louvado seja o nome do Senhor. Porque a meditação da palavra do Senhor, ela vem forjar o nosso coração, o nosso caráter, louvado seja o nome do Senhor, ao caráter de Deus. Deus nos leva, através da sua palavra, a ser a imagem de Cristo, a ser a imagem de Cristo. Se quando nós lemos a Bíblia, ela vem e ela nos confronta quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos forçar a ser melhor. Aquilo que eu fazia outrora, aquilo que para mim era normal ontem ou anteontem, quando eu começo a examinar a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, eu vejo, não é normal. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos moldando, ela vai nos ensinando. Louvado seja o Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela nos confronta a ser melhor, nos faz perceber, ela nos mostra que nós precisamos mudar, que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, mudar de direção, nós precisamos converter o nosso caminho, aleluia. E é isso que Cristo, que o Senhor faz através da sua palavra. As loucas, elas tentaram sem sucesso improvisar de última hora, né, a buscar o azeite, e quando elas voltaram, o texto nos diz que o noivo diz, olha, quando elas batem a porta, diz, olha, apartai-vos, eu não vos conheço, não vou abrir a porta, eu não conheço vocês. Então as loucas tentaram sem sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Pois como eu posso buscar as boas obras, ou buscar encher, aqui significa a nossa vasilha com óleo, para esperar a volta do Senhor e para praticar as boas obras, louvado seja o Rei da Glória, somente através do ensino, somente através da palavra. Se coloque de pé, aleluia. Mas isso leva tempo, isso não é da noite para o dia, né? Ontem o irmão Rafael estava ministrando na sede, ele disse, nós vivemos uma geração, a geração do micro-ondas, e ele contou de algo, né, interessante, que ele esteve na casa da avó dele, e ele, para a avó preparar a comida para ele teve que acender o fogão a lenha, esperar a chapa esquentar, a água esquentar e o alimento ser feito. Isso demorou muito tempo. Mas hoje não, nós colocamos uma alimentação ali no micro-ondas em questão de no máximo 10 minutos, se não menos, né? Se for um miojo é 3 minutos. E aí nós estamos alimentados. Se for um cup noodles, né? Também é 3 minutos. Já estamos, né, alimentados. Colocamos ali um complemento, né? E alguns fazem umas misturas muito diferentes, né? Principalmente os jovens de hoje em dia, né? Glória a Deus. Meu menino faz umas misturas muito estranhas com miojo, né? E 3 minutos está pronto. Aleluia. Mas na vida cristã não é assim, ela leva tempo. Leva dias, meses, anos. No momento em que eu aceito Jesus, até o momento em que eu estou preparado para se encontrar com o meu Criador, isso leva tempo. Isso leva dias, não é do dia para a noite. Às vezes alguém diz assim, mas o Rodrigo, atendente da congregação, pastor da congregação, botânico, mas como ele chegou aqui? Ele não veio do nada, ele tem uma história, louvado seja o nome do Senhor. Teve dias em que ele passou pela prova, pela luta, não que ele não passe hoje, não, mas ele teve momentos em que ele teve que buscar a instrução, ele teve que ir para as Escrituras. Não é do dia para a noite que ele chegou aqui, não é do dia para a noite que esse grupo de louvor está cantando aqui, não. Teve dias que eles tiveram que vir aqui enquanto todos estavam em casa, no conforto do seu lar, no seu ar-condicionado, né?
Lá no quentinho, eles estavam aqui ensaiando, buscando, se aprimorando para estar aqui no momento do culto, louvando e adorando a Deus juntamente com toda a igreja. Assim é a nossa vida cristã, ela leva dias. Não é de hoje para amanhã, não é eu sair correndo aqui e ali na esquina eu vou encontrar o azeite que precisa, aleluia, para manter a minha lamparina acesa. Não, eu tenho que ter momentos de intimidade com Deus, eu tenho que ter momentos, aleluia, de estar na presença do Senhor, em contato com a sua palavra, estudando, compreendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa de tempo para manter essa lâmpada acesa. Aleluia. Prepare a sua lâmpada, igreja. Prepare a sua lâmpada, busque a palavra do Senhor. Como eu disse, eu sei que aqui vocês têm ensinadores da palavra do Senhor. E eu sei que culto após culto Ele tem trazido a palavra para vocês. Prepare. Valorizem aquilo que o Senhor tem colocado para vocês. Busquem a palavra de Deus. Não só quando o vosso pastor aqui, local, ele diz, olha, vamos estudar esta semana este ou aquele texto. Não. Mas busque quando você estiver lá na sua casa, só você sozinho. Talvez você esteja ali olhando um seriado, esteja olhando, enfim, alguma coisa na televisão. Desligue ela e diga, Senhor, eu vou tirar um momento contigo agora, Senhor, porque eu quero que a minha lamparina, ela tenha sim azeite, ela tenha, mas eu também quero que tenha a minha reserva um pouquinho mais, porque o dia mau ele vem sim para nós, mas nós precisamos ter reserva. Por quê? Porque o noivo vem. Hoje nós vivemos uma liberdade, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Se nós vamos ter este momento aqui de estarmos todos reunidos, nós não sabemos. Por isso também nós precisamos de reserva. Louvado seja o nome do Senhor, porque o noivo vem, Ele está às portas. Nós devemos nos preparar, igreja, todos os dias para a sua volta. E certa feita eu ouvi um pastor amigo meu dizendo assim, olha, muitos estão pensando, muitos estão esperando o arrebatamento da igreja, esperando que vão ir no arrebatamento, mas Jesus pode voltar para mim, Jesus pode voltar para você, Jesus pode voltar para qualquer um de nós, e nós como igreja devemos estar preparados para esta volta, porque nós não sabemos o dia e nem a hora do tocar a trombeta, sim, mas não sabemos o dia e nem a hora em que o nosso corpo, este corpo físico, vai tombar nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos estar preparados para a volta. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida desta igreja, Senhor. Pela vida, Senhor, do anjo, Senhor, a qual Tu tens colocado neste lugar, o anjo desta igreja, o Senhor irmão Rodrigo, Senhor, para cuidar deste trabalho, Senhor, para evangelizar, Senhor, estas vidas, para ensinar a Tua palavra neste lugar, Senhor. Continua usando, Senhor, Ele, continua usando esta congregação, Senhor amado, como luz para iluminar este mundo que está em trevas, em escuridão. Abençoa o Teu Filho, abençoa a Tua igreja que aqui se reúne, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, nesta manhã, Senhor, que nós possamos dia após dia buscar mais o conhecimento, buscar mais a instrução, Senhor, para que nós venhamos a ter reserva, Senhor, para o dia, Senhor, para o dia mau, para o dia, Senhor, em que Tu vier nos buscar. Muitos estão dormindo, muitos estão, Senhor, acomodados, Senhor, nesta vida terrena, mas que Tu venha nos despertar, que Tu venha despertar a Tua igreja, Senhor, para buscar a Tua presença, para ir, Senhor amado, e levar a preciosa semente, Senhor, para ser, Senhor, luz neste mundo, Senhor, que jaz no maligno. Eu te peço nesta manhã, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém.